Para ser bem justo, a tranquila Spielberg não merecia sofrer uma invasão como a que a Fórmula 1 provoca. Assim pensam os seus habitantes. E a intuição dos animais parece ir pelo mesmo caminho, com a diferença que esses demonstram. Mas o autódromo faz parte da paisagem. É onde está o cemitério da cidade. Além disso, a Fórmula 1 traz dinheiro e prestígio. Quase todas essas casas recebem hóspedes que representam receita extra. Quem não precisa desse reforço no orçamento doméstico, fecha a casa e vai embora. Esta tem hóspedes especiais e que só ocupam o lado de fora. O trailer azul é onde se hospeda David Coulthard. O verde é de Jacques Villeneuve. A casa escolhida por eles fica um pouco mais afastada, fora da área de ação dos barulhentos visitantes que se espalham pelos acampamentos montados num raio de até 2 quilômetros em torno do circuito. O autódromo, que é mais conhecido pelo nome da vizinha Zeltweg, ocupa um vale cercado de grandes montanhas. Tem desenho de pista de kart, mas a velocidade é de gente grande. Antes de passar por uma reforma que encurtou a pista, eliminando algumas curvas velozes, Zeltweg tinha a média de velocidade mais alta da Fórmula 1. Passava dos 250 km por hora. Hoje está em 220. Ainda assim, é um circuito que favorece a McLaren. Será que a prática vai confirmar a teoria? Este ano, tudo está saindo diferente. O calor, que é a marca tradicional desse grande prêmio, não veio. O verão de 15 graus trouxe também uma chuva que vai e volta. Por sorte, no treino oficial, a chuva foi e não voltou. Mas o medo que ela caísse fez com que os pilotos não perdessem tempo. A briga começou cedo, com muita disposição e grandes sustos. Nem Schumacher escapou. Barrichello acabou se tornando a única ameaça à McLaren, enquanto Hakkinen e Coulthard esquentavam a briga interna da equipe inglesa. Zonta repetiu os bons treinos livres, superando Villeneuve e garantindo a melhor posição de largada dele na Fórmula 1. Sexto tempo. A Sauber de Diniz e de Castalo mostrou progresso. Os dois andaram sempre entre os 10 primeiros. E no final, Salo ganhou por menos de 2 décimos. O estreante Luciano Burti no carro de Ed Irvine, que não corre por suspeitas de apendicite, só teve 45 minutos de treino para conhecer o circuito antes de tentar uma vaga no grid. Jogou tudo o que aprendeu como piloto de teste e garantiu a vaga, na última fila. Hakkinen estava imbatível, superou o companheiro Coulthard e ainda bateu seu próprio tempo na última volta. A tentativa de Schumacher falhou e Rubinho ficou com o terceiro tempo. Hakkinen manda beijinhos de ameaça a Coulthard e Schumacher na briga pelo campeonato. O grid de largada ficou assim. Primeira fila, Hakkinen, McLaren e Coulthard, McLaren. Segunda fila, Barrichello, Ferrari e Schumacher, Ferrari. Terceira fila, Trulli, Jordan e Zonta, BAR. Pedro Paulo Diniz larga na sexta fila e Luciano Burti na 11ª fila. A sombra prateada de Michael Schumacher. David Coulthard renasce para brigar pelo título mundial. McLaren e Ferrari num duelo decisivo. Está começando o Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1. Rubens Barrichello em busca do 4º pódio seguido. Direto de Spielberg, o Grande Prêmio da Áustria. Agora com Reginaldo Leme e Galvão Bueno. Amigos da Rede Globo, falamos aqui do circuito da Áustria, momentos antes da largada do Grande Prêmio da Áustria da Fórmula 1 2000. Tem que tomar cuidado aqui, porque o pole position está chegando agora. Mika Hakkinen, vai passando o Mika Hakkinen para tomar posicionamento ali, na primeira posição. Ele larga na pole position, logo ao lado David Coulthard, largando aqui, também na primeira fila. Vamos correndo a câmera, Rubens Barrichello vai largar na terceira posição, Ricardo Zonta logo ali mais atrás, depois Pedro Paulo Diniz e Luciano Burti. Serão 4 brasileiros, todos eles com ótimas condições, com pensamento muito positivo para essa corrida. Mas principalmente o Rubens Barrichello, Reginaldo, tem todas as chances, até no
lutar por uma vitória. O que acontece nessa corrida decepcional é que o Schumacher, quase sempre inabalável, pela primeira vez a gente viu ele um pouco para baixo, por dois motivos. Primeiro, que a McLaren reage no campeonato. Segundo, o Rubinho conseguiu acertar melhor o carro do que ele, foi bem no treino, acabou fazendo um cálculo muito bom de consumo de pneu e gasolina, isso é importante e deixa o Schumacher um pouco preocupado. A tendência é o Rubinho fazer uma grande corrida, o resto depende da política da Ferrari. Falei em 4 brasileiros. Hoje pela manhã, eles saíram na parada, aquela festa que eles fazem. Saíram juntos, depois 3 deles fizeram festa. Batismo pro Luciano Burti. Veja como foi. Quais são as dicas aí dos dois brasileiros pro novato? Não pode dar muita dica, senão o cara vai passar a gente. É fácil de passar aí, então melhor a gente não dar muita dica, não. E como é que fica? Ver o que acontece. Só eles já passaram por isso. Eu sei que não foi fácil, mas vamos ver o que acontece hoje. Tá feliz aí com tanto brasileiro na Fórmula 1? Foi, principalmente hoje, que o Rubinho foi muito bem, o Pedro foi muito bem. Ganhou champanhe essa hora. Ganhou. Só que não é champanhe da boa, espero que possa ter mais. O champanhe veio na hora certa, né? Agora foi água, champanhe. O clima é o melhor possível. Daqui a pouquinho nós voltamos lá de cima, trazendo para vocês todas as emoções do Grande Prêmio da Áustria. Olimpíada 2000, a Globo é mais Brasil. Bem, amigos da Rede Globo, voltamos em definitivo. Você está vendo aí David Coulthard, que é o segundo colocado no campeonato, e larga na segunda posição. E essa correria toda aí no box da Jaguar. Depois de tudo aquilo que você viu, os carros chegando no grid, deu um problema no carro do Luciano Burti. Vai estrear e já vai estrear largando dos boxes. Você está vendo aí o Schumacher. Teve um problema hidráulico, um vazamento hidráulico. Correram, retiraram o carro. Está sendo ajeitado nos boxes o carro do Burti para ele largar dos boxes. Ou seja, ele vai partir depois que o último passar pelo ponto de saída dos boxes, ele é liberado para partir dos boxes. Aí a confirmação do grid largada. Hakkinen pole position 1.10.410. A outra McLaren ao lado, Coulthard, as duas McLarens à frente. Depois vem as duas Ferraris na segunda fila com o Rubinho na frente. Rubinho fez 1.10.844, Schumacher 1.11.046. O Rubinho acertou muito bem o carro sexta, sábado e também no warm-up hoje. Ele foi o mais rápido hoje no warm-up, com 1.12.480. E o Schumacher não acertou o carro em momento algum. A terceira fila traz Trulli em quinto e Ricardo Zonta na sexta posição. E ele foi sexto também no warm-up hoje. Depois vem Villeneuve e Fisichella, Mika Salo e George Verstappen. Pedro Paulo Diniz larga na sexta fila, 11ª posição. Hoje pela manhã no warm-up, o Diniz foi o sétimo. O Rubinho foi o primeiro, o Zonta foi o sexto, o Diniz foi o sétimo. Della Rosa ao lado dele, depois Heidfeld da Prost e Alexander Wurz, o austríaco, piloto da casa com a Benetton. Vamos para a oitava fila com Hans-Harald Frentzen da Jordan e Johnny Herbert da Jaguar. Companheiro hoje do Luciano Burti, que faz a estreia. São 4 brasileiros hoje na largada na Fórmula 1. Alesi vem em 17º, Jason Button em 18º, Ralf Schumacher 19º, Marc Gené em 20ª, última fila. Teria Luciano Burti, aí não vai ter, ele vai largar dos boxes. E Mazzacani, o argentino da Minardi, larga na última posição. 4 brasileiros numa largada da Fórmula 1 aconteceu já por 4 vezes. Em 76, em 2 corridas, nós tivemos Emerson Fittipaldi, José Carlos Patti, Ingo Hoffmann e Alex Dias Ribeiro. Depois nós tivemos em 91, Ayrton Senna, Nelson Piquet, Maurício Gugelmin e Roberto Popo Moreno. Depois em 92 com Senna, com Moreno, com Gugelmin e com Christian Fittipaldi. E tivemos em 97 com Rubens Barrichello, com Pedro Paulo Diniz, com Tarso Marques e com o Rosset, com o Ricardo Rosset. 4 vezes, portanto, tivemos 4 brasileiros na largada, em 30 anos de história, praticamente desde que Emerson começou em 1970. Agora, mais uma vez, teremos 4 brasileiros com Rubens Barrichello, Ricardo Zonta, Pedro Paulo Diniz e a estreia do Luciano Burti. A temperatura, 18 graus. Melhorou o tempo. Temperatura da pista 19. Agora temos sol, mas algumas nuvens negras. Um circuito de alta velocidade, onde velocidade de reta é fundamental. 3 retas muito rápidas e uma curva complicadíssima, a Rindt, que traz para a reta dos boxes, que tem um desnível no ponto de tangência que joga os carros para fora. Vários carros passaram para a caixa de brita dos treinos e também hoje no armado até o Mika Hakkinen. Aí vão eles partindo para a volta de apresentação e aquecimento de pneus. Vão andar pelos 4.326 metros no circuito da Áustria. É uma pista seletiva e traiçoeira, mas onde motor é fundamental e retomada de velocidade depois de algumas curvas travadas no miolo do circuito. Reginaldo Leme, a sua expectativa? Conversei
conversamos ontem longamente com o Rubinho, está confiante, o mesmo acontecendo com o Zonta e com o Pedro Paulo Diniz. Está pintando um belo dia. Sem dúvida, um belo dia, embora a pista seja efetivamente uma pista da McLaren, uma pista de duas retas de 280 km por hora e uma de 300, o ar rarefeito, olha o Burt aí se aprontando para largar do box, o ar rarefeito pelos 600 metros de altitude faz com que os motores percam de 8 a 10% de potência, então é todo um ajuste diferente numa pista em que a Ferrari trabalhou muito, mas o Rubinho conseguiu um melhor acerto do que o Schumacher e houve até um incidentezinho no briefing particular da Ferrari em que o Ross Brown pela primeira vez citou o Rubinho como exemplo para o Schumacher numa determinada curva em que ele estava fazendo, economizando mais pneu. Este é um ponto importante aqui dessa pista, economizar pneu, porque é um pit stop só programado para todo mundo, mas é uma pista que se você não economizar, o carro vai perder rendimento, você pode até ser obrigado a mudar a estratégia parando antes do que o programado. De qualquer forma, estão as duas McLarens aí na frente, uma briga também particular importante, você vê aí a aérea ao lado do Norbert Hogg, a mulher do Hakkinen, que volta a largar na pole, o que ele não conseguia desde San Marino, e o Coulthard, que vive um grande momento, venceu 2 das 3 últimas, fez 40 pontos nas últimas 6 corridas e é o que está em busca de Schumacher na liderança do campeonato. Por falar em liderança do campeonato, vamos lá, classificação. Schumacher tem 56 pontos, David Coulthard tem 44, Mika Hakkinen 38, Rubens Barrichello 32. O Fisichella tem 18 pontos, é o quinto, e o Ralf Schumacher 14 pontos, é o sexto. Esses são os 6 mais bem colocados na classificação do campeonato. Aí o público excepcional. Você está vendo aí Pedro Paulo Diniz. E aí eles vêm tomando posição definitiva no grid de largada. As McLarens à frente. As Ferraris na segunda fila. Se você pegar ali pelo lado externo, logo atrás do Schumacher, você vê o Zonta largando na 6ª posição. A primeira luz vermelha, vamos para a largada, sobe o giro dos motores, vale a sua torcida. Seguramente fortes emoções, vamos para a largada. Aí partindo, Rubinho tenta partir. Coulthard dá dura em cima de Hakkinen. Rubinho vem bem, Schumacher atrás dele. Tenta apertar Schumacher. Coulthard vem por dentro, Hakkinen. E Rubinho ficou, espalhou, Schumacher rodou. Schumacher rodou ali. Olha o Rubinho como vem pela brita. Logo na primeira curva, o Zonta foi ficando, fica ali o Ralf Schumacher. O Schumacher fica ao contrário, vamos ver a atitude da direção de prova. Os carros têm que ser retirados ali. Olha a angústia, Jean Todt ali, angústia na Ferrari. Olha o Mika Salo ali. As McLaren saíram limpas, as duas à frente. O Rubinho forçou por fora. Veja aí a aérea. E o Norbert Hogg, que é o homem da Mercedes. O Mika Salo vem na 3ª posição. Verstappen é o 4º. Schumacher está ali parado. Tem gente na pista. Pode pintar a bandeira vermelha. Schumacher vai tentar voltar. Ele consegue acionar o carro para tentar voltar, mas está com problema na suspensão. Bandeira amarela. E aí já não vai valer mais nada. Vamos ter outra largada porque ele perdeu o bico do carro. Você vê que o safety car já entra na pista. Schumacher ficou ali ao contrário. Vamos ver. Por enquanto, a presença do safety car na pista, isso quer dizer que eles têm que andar atrás do safety car, não tem formação de um outro grid para outra largada. Aí você veja, você vai vendo a equipe McLaren, as duas McLaren saíram à frente, o Schumacher forçou em cima do Rubinho. A Benetton também fica fora, você vê que Hakkinen, Coulthard, Salo, De La Rosa, depois Verstappen, depois Herbert, são os 6 primeiros. O Rubens Barrichello tem a 8ª posição. Schumacher já abandonou o carro. O Rubinho foi para a 8ª posição porque você viu que ele teve que sair pela caixa de brita. Jason Button, Barrichello, Frentzen, Gené, Wurz, Mazzacane. É o 12º, sobrou também para Pedro Paulo Diniz. Você viu que o Zonta também ficou parado. Vamos ver a largada de novo. O Rubinho vem bem posicionado ali. As duas McLaren indo à frente. Vem por dentro. O Schumacher foi tocado por trás. O Zonta tocou o Schumacher por trás. O Zonta, Ricardo Zonta, tocou por trás do Schumacher. Olha o Pedro Paulo como ficou ali ao contrário. Todo mundo passando. Se passarmos mais uma vez, você vai ver que Ricardo Zonta toca ali o Schumacher. Porque o Schumacher vem mergulhando para cima do Rubinho.
vai dividir a curva com o Rubinho tem que fazer a tangência. O Ricardo Zonta toca o Schumacher não largou tão bem, o Zonta largou bem, o Zonta está procurando passar, olha ali, atrás do Schumacher. Você vê que o Trulli vem ali e o Rubinho vai ali, e o Rubinho até facilita a vida do Schumacher. O Zonta toca, o Schumacher vira, o Rubinho vem para a caixa de brita, o Trulli bate também ali no Zonta. Villeneuve vem passando por fora, Mika Salo passa por fora, Pedro Paulo Diniz fica por dentro. Olha o Rubinho onde foi, por isso que ele é apenas o 8º colocado. Olha o Salo passando ali, Verstappen passando, Ralf Schumacher ficando, Jason Button passando por ali, Alesi vem por fora, toda essa confusão. Por outra imagem, veja lá, Ricardo Zonta e também o Trulli tocando no Rubinho, o Zonta em cima do Schumacher e o Trulli tocando no Rubinho. A verdade é que os dois pilotos da Ferrari se respeitaram muito para evitar um choque na primeira curva. O Schumacher por dentro, o Rubinho por fora. Com isso o Zonta toca no Schumacher, o Trulli toca no Rubinho. E aí Schumacher vai voltando a pé, a corrida vai terminando para ele. Não está em boa fase o Schumacher não. Se der Coulthard ele pode ir a 54, ficar 2 pontos apenas do Schumacher. Você está vendo lá de cima? Olha só, as duas Ferraris ali se protegendo realmente. Aí o Zonta toca. O toque do Zonta foi mais forte no Schumacher que o toque do Trulli em cima do Rubinho. O Rubinho vem para a brita. O Trulli bate. O Ralf Schumacher fica. O Pedro Paulo Diniz já virou. Já ficou ao contrário. E quem se deu bem nisso foi o Burt, que ia largar no boxe. Quando chegou ali já estava tudo parado. E o Burt com isso tem a 16ª posição. E a verdade é que se o Rubinho não vai para a brita, não tinha como ele evitar o choque depois, porque o Schumacher e o Trulli foram parar lá do outro lado da pista. E já está valendo, lá vão eles. É a volta de número 3. Estão mostrando todas as repetições quando o safety car vem para os boxes. E lá vem eles. Mika Häkkinen é o primeiro, Coulthard é o segundo, Salo é o terceiro, o quarto é De La Rosa, o quinto é Herbert, o sexto é Jason Button. E lá vem Rubinho acelerando forte, ele já tem a 7ª posição. Vem se recuperando Rubens Barrichello, 3 voltas são completadas agora. Häkkinen, Coulthard, Salo, De La Rosa, Herbert, Barrichello já assume a 6ª posição, logo ali atrás de Johnny Herbert. Lá vem o Rubinho e tem tudo para fazer uma grande corrida. Apesar disso, o problema é que ele não pode perder contato com as McLaren. Esse é o problema, ele tem que resolver logo essas 3 posições por ali. As 3 posições, Salo, De La Rosa e Herbert, os 3 que estão à frente do Rubinho. O Zonta tem a 15ª posição. O Burt é o 14º, o Zonta é 15º. E o Pedro Paulo Diniz vem na 18ª e última posição. Ele fez uma parada no box, ele foi pro box enquanto o safety car estava na pista. Interessante, né, Galvão, que a gente comentava o quanto o Schumacher, você vê aí voltando a pé para os boxes, olha a cara dele, né? Olha a expressão dele. A gente comentava o quanto ele se sentiu abalado, parecia para baixo durante o fim de semana todo e tinha fortes razões, porque a McLaren veio reagida, ele precisava de um resultado aqui, não conseguiu acertar o carro em momento nenhum. O Rubinho foi muito melhor no treino, inclusive foi obrigado a largar com o carro reserva. E para complementar tudo, você vê o choque logo na primeira curva. A impressão que eu tive que realmente o Schumacher forçou, o Rubinho ficou numa posição ali para não atrapalhar o Schumacher também não quis forçar demais em cima do Rubinho, e com muita ação vieram por trás o Zonta e o Trulli, os dois tocaram, o toque do Zonta foi mais forte em cima do Schumacher, e aí deu a lambança toda. O Rubinho é o 6º, Coulthard fez a melhor volta, esta volta de número 4, as McLaren vão abrindo, uma corrida que prometia, Barrichello e Schumacher logo ali atrás das McLaren com esse problema. O Rubinho acabou tendo a vida complicada, cai para a 6ª posição, muito mais complicado ficou para o Schumacher, que já está fora da prova. Vamos na volta de número 5, num total de 71 voltas, no Grande Prêmio da Áustria. O Brasil conquista a medalha de bronze na Liga Mundial de Vôlei, preparação final para os Jogos Olímpicos de Sydney. A Olimpíada começa no dia 15. Dia 15 de setembro, olha o Rubinho partindo para a ultrapassagem aí, em cima do Johnny Herbert. Veja o Barrichello na freada, fazendo ultrapassagem em cima do Herbert, já para ocupar a 5ª posição. Já ocupa Rubinho a 5ª posição, lá vem Rubinho recuperando posições, ele que caiu para o 8º. 3-0 Brasil em cima da Iugoslávia, com isso medalha de bronze para o voleibol brasileiro. O Burt vai num bom ritmo de corrida em 14º e atrás dele está o Zonta 15º, olha aí já fora. O Frentzen vinha atrás do Rubinho e rodou o Frentzen, ficou preso na caixa de brita. Naquela curva que traz para a reta dos boxes, não é só o Frentzen não, muita gente vai escapar ali.
Foi assim nos treinos, foi assim no warm-up. Tem um desnível no ponto da tangência. O Burt me dizia que a zebra, se você pisar na zebra, se você passar a roda na zebra, ele tem um desnível que joga o carro para fora. Quer ver? Olha só. Ele pisa ali. Aí não, aí nesse caso ele já vinha jogando, dá a impressão que já vinha jogando óleo na roda traseira. E aí vai embora o Frentzen. Hackney é o primeiro, Coulthard é o segundo. De La Rosa é o terceiro, Salo é o quarto, depois veio Rubinho. Herbert é o sexto. O Zonta é o 13º, Burt é o 14º, Diniz é o 17º. O Zonta vem mostrando já, pulando da 17ª para a 13ª posição, que ele tem um carro acertadíssimo. Ele foi bem em todos os treinos, foi sexto no grid, foi sexto no warm-up hoje, mas deu aquele toque no Schumacher, também complicou a corrida dele. Com isso as McLaren respiram e vão abrindo frente. Vão pela volta de número 6, De La Rosa é o terceiro, tá ele aí, ó. Arrows, o De La Rosa na terceira posição. Ele já abre 2 segundos e 7 para o Salo. E o Rubinho está colado atrás do Salo. O Rubinho tem que partir para a ultrapassagem em cima do Salo. Lá vem o Rubinho entrando na reta para cima de Mika Salo. Aí o De La Rosa, Mika Salo, depois Rubens Barrichello na quinta posição. O sexto é Herbert. O sétimo é Jason Button. O oitavo é Genet. O nono Wurz. O 10º Heidfeld. O 11º Alesi. 12º Villeneuve. 13º Zonta. 14º Luciano Burti largando os boxes. 15º Ralf Schumacher, 16º Mazzacane e 17º Pedro Paulo Diniz. São os 17 que estão na prova. Ou que completaram esta volta, né? Aí você vai vendo o Salo, que é o quarto colocado, que já recebe ali a pressão de Rubens Barrichello. Vamos de carona no carro do Rubinho. Capricha, acelera, pisa fundo, Rubinho. O Salo consegue às vezes abrir, porque o Salo também tem um motor Ferrari, é uma pista onde o motor rende bastante. Agora, a boa aerodinâmica aí da Ferrari em relação ao Sauber faz com que o Rubinho se aproxime. Agora passar sempre é um pouco mais difícil, mas vai passar. Se ele fizer bem a rente, contornando bem a rente, ele tem que controlar mais próximo para tentar a ultrapassagem na curva do final da reta. Você vai vendo aí o Verstappen, que faz a volta mais rápida, impressionante como está andando a Arrows. O De La Rosa, que está na terceira posição. E o Verstappen, que se enrolou ali naquela confusão toda, ele vem em 18º, atrás do Pedro Paulo Diniz. São os 18 que estão na prova, mas já tem a melhor volta. Lá vem o Rubinho, tentando a ultrapassagem, botou para ultrapassar, forçou por dentro, faz a ultrapassagem limpa. Aí Rubens Barrichello assumindo a quarta posição. Vambora, Rubinho, para cima agora do De La Rosa. Ele faz a ultrapassagem em cima de Mika Salo. Teve um ótimo acerto de carro, muito melhor do que o Schumacher em todo o final de semana. Aí a repetição de mais uma ultrapassagem de Rubinho. Colocou por dentro, o Salo jogou limpo. Rubinho faz a ultrapassagem e assume a quarta posição. Você marque aí e comece a contar. Nesse exato momento, o Rubinho tem 4,5 de desvantagem para o Salo. O problema é perder de vista as McLarens para o De La Rosa, que está ali na frente. Na frente dele, o Salo, ele acabou de passar ali agora. Vamos ver se já vai abrindo. Olha as McLarens aí. Hackney e Coulthard. 8 voltas completadas e ele já tem muita vantagem. Com toda a confusão na largada, as McLaren saíram à frente, porque a confusão foi logo ali atrás. As duas Ferraris e mais Ricardo Zonta e Arno Trulli. Veja a vantagem do primeiro Hackney para o terceiro De La Rosa. 4,8 era a diferença do Barrichello para o De La Rosa. Isso na volta anterior. Aumenta um pouco, é claro, ele perdeu um pouquinho de tempo para ultrapassar o Salo. Então tem que ver a partir de agora. Agora ele passou 5,4 atrás do De La Rosa. Vamos ver na sequência. E o Ralf Schumacher vai para os boxes. Faz aí sua parada nos boxes. Pedro Paulo Diniz e Verstappen já tinham parada nos boxes em função dos problemas na primeira curva. E agora é o Ralf Schumacher que para. E o Ralf, você viu que trocou só o bico. Ele também foi envolvido ali naquele acidente inicial. Nem trocou os pneus. E o Hackney já vai abrindo um pouquinho em relação ao Coulthard. E o ambiente está tenso na McLaren. Porque o Coulthard, sério, vamos ver agora quem é primeiro piloto, quem é que vai disputar o campeonato. O Hackney falou, quero ver a situação dos dois no campeonato, há 2 provas do final, quer dizer, já há um bate-boca ali. Enquanto era sempre o Hackney que puxava o time McLaren, estava tudo certo. Agora que o David Coulthard entrou na briga, a situação já não é tão cômoda. Olha como o Zonta vem atrás do Villeneuve ali, como rende bem o carro de Ricardo Zonta. O Villeneuve é 12º, o Zonta é 13º, mas o Zonta está em cima do Villeneuve. Esse é o Villeneuve.
tá vendo a vantagem de Heidfeld para Villeneuve. E o Zonta também logo ali atrás do Villeneuve. De La Rosa virou 1:14.440. O Rubinho virou 1:14.646. Ainda está andando mais rápido que o Rubinho. O De La Rosa com a Arrows. As McLaren virando na casa de 1:13. 1:13.557 o Mika Häkkinen, 1:13.835 o Dave Coulthard. E vão abrindo as McLaren. Nós já vamos pela volta de número 10. No total de 71 voltas. Sorriso da Hélia, sorriso da equipe McLaren. Tudo que eles queriam, né? Com as duas McLaren pulando à frente e as Ferrari se envolvendo no acidente. O Schumacher fora da prova e o Rubinho perdendo muito tempo. Ocupa agora a quarta posição. Está 13 segundos atrás do Mika Häkkinen, que é o líder. Já são 10 voltas completadas, um minutinho, João Pedro. Häkkinen, 1 segundo e 4 de vantagem para Coulthard. Depois muito tempo o De La Rosa passa, mas vem na balada ali o De La Rosa. O De La Rosa passou virando 1:14.455. E o Barrichello virou 1:15.205. Não está virando rápido o Rubens Barrichello. Pode ser alguma consequência do toque que levou, do fato de ter andado na brita por muito tempo ali. A verdade é que não tem agora, neste momento, um bom rendimento o Rubens Barrichello. João Pedro Paes Leme. Galvão, completando aquilo que você dizia sobre o Coulthard, ele tem se especializado em tentar desestabilizar psicologicamente os adversários mais fortes. Ele bateu forte também no Schumacher, no briefing dos pilotos na sexta-feira, disse que o Schumacher tem dirigido como um louco nas pistas e evitado as ultrapassagens, se referindo obviamente àquele lance no GP da França, em que ele quase causou um acidente quando o Coulthard foi ultrapassar. E levantou a bola, claro, aí veio o Villeneuve dizendo que o Schumacher dirige como um Rambo. Porque agora os pontos estão se aproximando ali, o campeonato vai ser muito brigado, muito disputado realmente. E começam a surgir aí diferenças e os pilotos fazem provocações, um tenta desestabilizar o outro. É um jogo que faz parte realmente da Fórmula 1. 11 voltas já completadas por Häkkinen, por Coulthard e por De La Rosa. Vamos ver esse tempo do Rubinho, que é importante, hein? O Rubinho passou 1:14.7, o mesmo tempo de De La Rosa. Melhorou bastante em relação à última volta, mas não consegue se aproximar. Está 6.3 atrás do De La Rosa. Vamos tentar mostrar uma imagem para você aí. Parece que tem alguma coisa, algum difusor ali no carro do Rubinho. Parece que tem alguma coisa. É difícil de ver, hein? Pode ter sido em função. Veja ali por baixo, olha só, olha, veja só ali. Como vai se soltando ali a peça. Na passada que ele deu pela caixa de brita, Reginaldo. O efeito aí é causado exatamente na aerodinâmica. A parte de trás, olha o X. O solo do carro é muito importante hoje. A aerodinâmica toda funciona em função disso, muito mais por baixo do carro, que por a forma como passa o ar por baixo do carro, do que a forma como passa por cima. Em relação ao Schumacher, aqueles ataques que ele vem sofrendo, porque quando se trata de Schumacher, aí agora se juntam os inimigos de todos os anos, né? Inclusive Villeneuve, velho rival de 97. Aí o Häkkinen, que foi rival nos 2 últimos anos, sempre todos eles criticando exatamente o Schumacher por essa forma dele. Lembrando que o Häkkinen, na última entrevista coletiva até no Grande Prêmio da França, quando o Coulthard citou o que havia ocorrido entre ele e o Schumacher, aquele toque na curva, o Häkkinen disse para o Coulthard assim: meu amigo, vai se acostumando. Agora que você está disputando com ele, você vai ver muito isso. 12 voltas completadas e Häkkinen vai abrindo 1 segundo e 8 em cima do companheiro de equipe Dave Coulthard. De La Rosa ainda é o terceiro, Rubens Barrichello vem na quarta posição. Aí você vê Rubinho na quarta posição tentando se aproximar de La Rosa. Depois nós temos o Zonta em 13º, o Burt em 14º e o Diniz em 15º. 2 segundos e 2 a vantagem do Zonta para o Burt. E nenhum, 0.0, acho que nunca vi isso aqui, 0.0 a vantagem do Burt para o Pedro Paulo Diniz. Ou seja, no momento em que o cronômetro funcionava, eles estavam lado a lado. 0.0. Ou seja, vantagem nenhuma, não há vantagem, ou não havia vantagem do Burt para o Pedro Paulo Diniz. De La Rosa completando agora 13 voltas. Você vê o Ralf Schumacher ainda parado no box. Já puxaram o carro ali para dentro. Häkkinen, Coulthard, De La Rosa e Rubinho. 1:14.6.
para De La Rosa, 1:14:9 para Rubinho. Ele não consegue se aproximar para lutar pela terceira posição. Não é mesmo o dia da família Schumacher, né? A família que atrai esses torcedores todos aqui, que certamente não vêm aqui para ver o Alexander Wurz correr. Eles vêm mais é para ver os alemães. Você viu o Heidfeld aí na frente do Villeneuve, como balançou o Heidfeld. O Villeneuve se aproximou mais e com isso o Zonta também. Pedro Paulo Diniz, aquele cronômetro 0.0 era o Pedro Paulo Diniz passando exatamente naquele instante o Burt. Zonta é o 13º, Pedro Paulo é o 14º, Burt é o 15º. 16ª posição para Verstappen, 17º para Mazzacani. Já são 5 os carros fora da corrida. Ralf Schumacher, Frentzen, o Schumacher, o Michael Schumacher, o Trulli e o Fisichella. Isso com 14 voltas completadas. Olimpíada 2000, a Globo é mais Brasil. Corsa 2001, algo mais na categoria. Aí você vai vendo o Alesi, logo ali atrás do Wurz. O Alesi quis a ultrapassagem, passou do ponto de freagem, você viu agora há pouco, espalhou na curva. O Wurz deu um X em cima dele. Ali o comando da equipe Prost e a placa para o Alesi. 10ª posição, que é a posição que ele tem. E a vantagem de 1,7 para o Heidfeld, que vem logo atrás. Então vamos confirmar: Hackney, Coulthard, De La Rosa, Barrichello, Salo e Herbert. Esses são os 6 primeiros colocados. A 7ª posição é de Jenson Button. E o Hackney está querendo mesmo reagir nessa briga interna contra o Coulthard, que está fazendo volta atrás de volta a mais rápida da pista. Olha o Verstappen fora, hein? O Verstappen que vem chegando para mais uma parada de boxe. Vem lentamente o Verstappen, já vai parando ali para ser recolhido o carro para a garagem. Aí você tem um momento em que ele já praticamente abandonava a prova, passou reto ali na curva, foi na grama, foi na brita. O Verstappen que ocupava a 17ª e última posição. As duas McLaren já completaram 15 voltas, De La Rosa também os 3 primeiros. Já completaram 15 voltas no total de 71 voltas. Hackney vai aumentando a vantagem. Ele virou 1:12.8 contra 1:13.3. E o De La Rosa voando baixo, 1:14.3. O Rubinho virou 1:14.7. 6 segundos e 8 a vantagem de De La Rosa para Rubinho. Aí vem o Alesi de novo. Agora ele acertou na manobra, acertou no ponto de freada, acertou na manobra e faz a ultrapassagem em cima do Wurz. Passa a ocupar a 9ª posição o Alesi. Aí o Alesi, depois o Wurz. Aí você tem o replay, a repetição da ultrapassagem do Alesi em cima do Wurz. Ele ameaçou vir para dentro. Quando ele tentou vir para dentro, já estava inteiro ali o carro do Jean Alesi. E com isso ele faz a ultrapassagem e passa a ocupar a 9ª posição. Transmissão na Áustria normalmente é um show de imagens. Tem as câmeras muito bem posicionadas. Um circuito que é fácil de você fazer, então fica fácil de você posicionar as câmeras, mas normalmente é um show de imagens o Grande Prêmio da Áustria. É fácil até para os pilotos, né? Eles dizem que é impressionante como cansa pouco uma corrida de Fórmula 1, que normalmente faz o piloto perder até 3 quilos numa corrida com calor. Não é o caso. Esse verão aqui de 16 graus, contrariamente ao que acontece o ano todo, e o circuito é fácil. Começou a andar o Rubinho, 1:14.0 contra 1:14.3 do De La Rosa. Vamos ver agora se ele consegue essa Zonta. Daí o Zonta que vai ter uma punição, um stop and go, uma punição de 10 segundos pelo toque que deu atrás do Schumacher ali na largada. Sabe a interpretação, se foi pela atitude perigosa do toque ou até pode ter queimado a largada o Zonta. Vamos lá ver o que acontece aqui com o Zonta. O computador diz, e não é só ele não, hein? Tem mais carro. O Diniz também. Pedro Paulo Diniz também. Aqui é confirmação. O Zonta já tomou 10 segundos e o Pedro Paulo Diniz também já tomou 10 segundos. Vai aparecer já já na sua tela a punição para Pedro Paulo Diniz. Carros de número 23 e 16. O computador marca aqui 10 segundos no stop and go de punição para o carro 23, é o do Zonta. 10 segundos e o stop and go para a punição ao carro 16.
23 o de Zonta, 16 o de Pedro Paulo Diniz. Já os dois vão ter que parar. Para no box. Fica 10 segundos parado. Pedro Paulo Diniz já está indo agora. Já foi chamado e vai para a punição. Aliás, vem os dois. Zonta e Pedro Paulo Diniz. Os dois têm que dar uma parada e complica definitivamente a corrida dos dois. No domingo tinha tudo para ser excepcional. Tanto para Zonta quanto para Pedro Paulo Diniz. Zonta largando em sexto, Pedro Paulo Diniz em 11º. Mas no armário hoje o Zonta foi sexto e o Pedro Paulo Diniz foi sétimo. É porque a pena é de 10 segundos, mas acaba sendo no total próxima de 30, né? A desaceleração, a retomada, a volta para a pista. Na realidade a pena é uma parada a mais. Porque o tempo ali seria necessário para você trocar pneus e colocar combustível, mas você não pode fazer nada disso. Então você acaba tendo uma parada a mais na corrida em relação aos outros. Vamos já na volta de número 19, no total de 71 voltas. Melhor tempo agora para o Mika Häkkinen, 1:12.512. Falando em tempo, uma viagem no tempo. Por que a gente não consegue esquecer a derrota para o Uruguai na final da Copa de 50? Você vai ver no Esporte Espetacular. Fala em futebol, seleção brasileira, terça-feira tem, hein? Emoções fortes, Assunção, Paraguai. Vamos estar lá, vamos estar juntos mais uma vez, torcendo pela seleção brasileira. Teve problemas no empate contra o Uruguai no Maracanã, mas comando firme do Luxemburgo, do Candinho, jogadores novos, time novo, uma nova dupla de zagueiros. Aí a repetição, você vê o Diniz como saiu de lado ali, ele tinha largado forte, como ele saiu de lado e acabou tocando na Benetton. O Diniz errou totalmente, foi tocar no Fisichella lá do outro lado da pista. Aí você está vendo o Schumacher explicando o Jantório o que aconteceu. Você viu na repetição o porquê da punição ali para o Pedro Paulo Diniz. Nitidamente ele largou bem, mas veio para cima do Fisichella. E tirou o Fisichella da corrida. Tirou o Fisichella da corrida, ele teve que fazer uma parada no box enquanto o safety car estava na pista. E agora teve que fazer uma parada de punição. Zonta e Pedro Paulo Diniz ocupam as últimas posições. Zonta é 15º, Pedro Paulo Diniz é 16º. E o Burti, 13º, vem vindo. Corrida de estreia, largando os boxes. E vem vindo o Luciano Burti com a Jaguar. Já tomando uma volta o Zonta e o Diniz. Você vê o Zonta ali e o Pedro Paulo Diniz. E entre os dois está o Coulthard. O Häkkinen já colocou uma volta em Zonta e Diniz. O Coulthard já colocou uma volta em Zonta e vai para fazer a ultrapassagem. Uma volta no Diniz, vai para fazer a ultrapassagem em cima do Zonta. Vamos para a volta de número 20. No total de 71. Vamos ver de novo aquele problema com o Pedro Paulo Diniz. Ele largou bem, ele veio da 11ª posição, né? Ele veio na 6ª fila. Olha só. Você está vendo as McLaren e as duas Ferraris. Depois Zonta e Trulli. O Pedro Paulo saiu do Mika Salo. Ele saiu para tentar a ultrapassagem em cima do companheiro dele, o Mika Salo. E quando saiu para buscar espaço para ultrapassagem, tocou no Fisichella. E sobrou para os dois, né? Tocou no Fisichella para lá e o Mika Salo para cá. Zonta é o 15º. E Pedro Paulo 16º. Burti ocupa a 13ª posição. Rubinho vem em quarto. E agora vem tirando a diferença, que já era de 6.9 é de 5.5. Finalmente cai na casa de 1:13 Rubinho. 1:13.833. Vem andando mais rápido Rubinho. Já está ainda no tempo das McLaren. Olha só, 1:12.176. Voando baixo o Mika Häkkinen. O Rubinho pode só agora ter recuperado confiança no carro, né, Galvão? Depois de uma batida daquela, depois de um toque, depois de passar pela brita, quer dizer, uma coisa que afeta profundamente o carro, às vezes até sem condições de continuar. E ele deve ter recebido o aviso da Ferrari, daquela parte do difusor ali balançando. Então agora ele deve ter recuperado com a confiança no carro e começa a andar rápido. Você viu lá a posição. Carro número 1 para a posição número 1. Restando 50 voltas. A placa que era ali para o Mika Häkkinen. Häkkinen e Coulthard já completaram 21 voltas. A vantagem de 7 segundos de Häkkinen para Coulthard. Nessa última volta o Häkkinen fez 1:12.6. O Coulthard fez 1:13.3. E o Rubinho 1:13.7. 5 segundos apenas separando
De La Rosa do Rubinho. Rubinho vem para cima do De La Rosa para brigar pela terceira posição. Rubinho que foi tocado pelo Trulli, foi para a caixa de brita. O Zonta abrindo passagem aí para o Coulthard. Caiu para a 8ª posição, é o 4º colocado e já vem para cima do De La Rosa para brigar pela terceira posição. 21 voltas completadas. Olimpíada 2000. A Globo é mais Brasil. Nokia, o mundo todo só fala nele. Hakkinen já passou. Coulthard passa agora 8 segundos e meio atrás. Coulthard não está conseguindo acompanhar o Hakkinen. De La Rosa vai contornando a curva Hint para fechar a volta de número 22. Aí o De La Rosa saindo da Hint. E o Rubinho já aparecendo ali, ó. Lá vem o Rubinho. De La Rosa 1:14.065, a melhor volta dele na prova. Rubinho 1:13.541, tira mais meio segundo. O Rubinho já está andando mais rápido que o Coulthard. Na volta anterior o Coulthard virou 1:13.6, o Rubinho virou 1:13.5. Ele já está andando mais rápido que o Coulthard. O problema é a distância, né? Que ele está em relação ao Coulthard. Ele está 32 segundos atrás do Mika Hakkinen. Você tira 8 daí, ele está 24 segundos atrás do Coulthard. Vai ter que andar muito o Rubinho. Mas tem muita corrida pela frente. O Burt virando 1:15.281, tem a 13ª posição. É mesmo. Tentando se aproximar ali do Villeneuve, que é o 12º. É mesmo a corrida dos sonhos da McLaren, né? Você vê o Coulthard, que está hoje, por sinal, realizando o seu 100º grande prêmio, andando em segundo, o Hakkinen em primeiro, os dois fazendo uma dobradinha que pode deixá-los bem próximos de Schumacher. Schumacher fora da corrida, o Rubinho bem para trás e a McLaren podendo aí, com esse resultado, dessa forma, assumir a liderança do Campeonato de Construtores, que sempre foi da Ferrari desde o início do ano. E Hakkinen já completou 23 voltas. Rubinho também. E agora foi De La Rosa que virou muito bem, 13.8. Rubinho virou 14.6. Está fazendo uma volta ruim o Rubinho. E com isso, ele está 5 segundos e 3 atrás do De La Rosa. E vamos lá com o Rubinho. Aí a Ferrari de Rubens Barrichello, 5 segundos 361 milésimos atrás de De La Rosa, que é o terceiro colocado. Nesta terça-feira, no Estádio Defensores del Chaco, Assunção, Paraguai, Brasil. A quinta apresentação da seleção brasileira em busca de uma vaga para a Copa de 2002, a Copa Japão-Coreia. Vem com novidades a seleção, deve vir com uma zaga nova com o Roque Júnior, com o Edmilson. Poderemos ter Djalminha de volta à seleção, indo para frente com o Rivaldo, com França. Modificações feitas lá. Uma semana de treinamento na cidade de Foz do Iguaçu, que dá sorte para a seleção. Foi lá que a seleção ficou quando conquistou a Copa América no último ano. Vamos lá, para cima do Paraguai. Seguramente os jogadores estão agora torcendo por Barrichello. Treinando de tarde, partindo amanhã para Assunção, no Paraguai. Terça-feira estaremos juntos torcendo pela seleção do Brasil. Você vai curtir na Globo. E aí, Rubinho? Volta de número 25. Rubinho tem 15 segundos de vantagem para Mika Salo. Aí o Alesi vai entrando no box. Fazendo a parada para o seu pit stop, Jean Alesi. Fazendo uma parada com o 25, o Alesi vai para 2 paradas. Fugindo daquela expectativa de uma parada só. Onde os pilotos iam tentar até levar o máximo. O Pedro Paulo de Lima chegou a dizer que pensaria na volta número 40, 41. O Burt volta número 43. O Burt disse que ia sair com 100 quilos de combustível. E aí você vê Mika Hakkinen. Imagina o time que deve jogar na terça-feira. Deve ser Dida, Cafu, Edmilson, Roque Júnior, Roberto Carlos. O meio-campo deve ter César Sampaio, Flávio Conceição, Zé Roberto, Rivaldo, França e Djalminha.
Será que é isso, Luxemburgo? E aí, Candinho, vocês dois estão em Foz do Iguaçu assistindo a Fórmula 1, torcendo por Rubinho. Terça-feira tem Paraguai e Brasil em Assunção. Olha só, o Zonta indo para cima do Mazzacane, tentando ocupar ali a 14ª posição. E o Pedro Paulo Diniz como chega ali atrás do Zonta. O Zonta atacou, quase tocou roda com o Mazzacane. E o Pedro Paulo se aproximou ali atrás do Zonta. Foi corajoso o Zonta ali. Volta mais rápido outra vez do Mika Hakkinen. 11.846. João Pedro Paes Leme. Eu acabei de falar agora com o Schumacher e ele não está nada satisfeito com o Ricardo Zonta. Diz que é uma pena que tenha acontecido isso com um piloto jovem como ele, que não tem nada a perder no campeonato e teve uma atitude como essa, mas ele, Schumacher, sim, luta pelo campeonato e perdeu muito com isso. E quanto a isso, não tenha dúvida, né? São coisas que acontecem, mas realmente o Zonta está na briga por uma vaga para continuar na Fórmula 1. Ele está num momento dramático de renovação de contrato. Por enquanto ele está fora da equipe BR para o próximo ano. Tem uma reunião do conselho da BR para decidir se o Zonta continua ou não. Essa corrida era fundamental para ele. Ele foi muito bem nos treinos, largou em sexto, fez sexto tempo no warm-up. Disse que ia dirigir realmente de forma arrojada. Chegou o momento de dar uma virada na carreira. Não contava com esse toque no Schumacher. E o Schumacher vai botar a boca no mundo e vai fazer pressão. Mas realmente o Zonta tocou o Schumacher, não há como negar isso. A imagem acabou mostrando. Se bem que tocou procurando um espaço ali no momento da largada. O Schumacher no primeiro momento não pulou bem à frente. O Zonta até pulou melhor. Tentou de um lado, veio para o outro. O Rubinho acabou abrindo para o Schumacher. Tudo aquilo que leva aí. Tem um problema do vácuo também, se bem que ainda alcançando uma velocidade. Mas aí há um descontrole qualquer que um toque é suficiente para tirar o carro do lugar. Você viu lá o Burt sendo mostrado, a TV austríaca mostrando o Burt, muito assediado o Burt por estar estreando na Fórmula 1. Ele ocupa a 12ª posição, está ali atrás do Villeneuve. O Rubens Barrichello vai chegando no De La Rosa. 1:13.7 virou De La Rosa, 1:13.3 virou Rubinho. Rubinho vem chegando no De La Rosa. A diferença que era de 5.3 cai para 3.9. Vamos ver se ele vai ter condições de lutar pela 3ª posição. O Rubinho está 40 segundos atrás do Hakkinen e está 27 segundos agora atrás do Coulthard. Hakkinen virando 1:12.3, o Coulthard virando 1:12.4. O De La Rosa virou 1:13.7, o Rubinho virou 1:13.3. Você viu aí o Ralf Schumacher na pista, está de volta realmente, mas 8 voltas atrás. Perdeu 8 voltas o Ralf Schumacher. Os perigos e as surpresas do Rally dos Sertões. A coragem dos pilotos que cruzam o interior do Brasil numa louca aventura. Você vai ver no Esporte Espetacular. Esporte a motor, tá vendo Fórmula 1, tem Rally. Você vai acompanhar também todas as emoções da última etapa do Stock Car Brasil. No último final de semana em Goiânia, 2 corridas no anel externo, emoções fortes, ultrapassagens espetaculares, acidentes. A Stock Car Brasil, que vai ter o GP do Rio de Janeiro no próximo domingo, no oval do circuito de Jacarepaguá, ao vivo no Esporte Espetacular no próximo domingo. Chico Serra, Ingo Hoffmann, Xande Negrão, especulação do retorno de Paulo Gomes, grandes nomes, a garotada que está por lá, Ana Chiro, Nonô, Figueiredo, grandes nomes do automobilismo brasileiro. GP do Brasil de Stock Car ao vivo no Esporte Espetacular no próximo domingo. Aqui 29 voltas completadas na Áustria, no Grande Prêmio da Áustria. Hakkinen e Coulthard já completaram a volta de número 29. Impressionante a diferença de rendimento do Hakkinen para o Coulthard. O Coulthard não consegue virar perto. Essa volta ele conseguiu virar o mais próximo possível, o mais perto possível e assim mesmo 3 décimos atrás. A diferença já vai para 14.4 entre eles. O Rubinho passou na última volta 3.6 atrás do De La Rosa. Agora ele passa 3.5, vai tirando décimo por décimo, tentando se aproximar, vamos ver na hora do trabalho de reabastecimento e troca de pneus, se a Ferrari trabalha bem para que ele consiga se aproximar mais e brigar por essa 3ª posição. E aí passa a ter que torcer por algum problema com as McLaren.
já que a vantagem na pista é muito grande. O Hackney leva 42 segundos de vantagem para o Rubinho. E 28 segundos leva ao David Coulthard, que é o segundo colocado. Mas nós chegamos nem à metade da prova. Aí o Wurz, que é o nono. Hurt vai sustentando a 12ª posição. Diniz é o 14º, Zonta é o 15º. Diniz fez a ultrapassagem em cima de Ricardo Zonta. Aí o Wurz. A TV austríaca, claro, mostra o piloto da casa. Ele está atrás do Gené. E vai abrindo passagem ali. A ultrapassagem de Mika Hakkinen. Aí colocando uma volta já. O Mika Hakkinen no nono colocado, apenas os 8 primeiros estão na mesma volta. Hakkinen vai abrindo o caminho ali. Liderando com segurança, andando sempre forte. Nessa última volta ele foi 8 décimos mais rápido que o Coulthard. Já é mais de 15 segundos a vantagem de Hakkinen para Coulthard. Já são 30 voltas completadas. A equipe McLaren pronta, esperando, começando a se preparar para uma troca de pneus. Olimpíada 2000, a Globo é mais Brasil. Prêmio Banco Real de Talentos da Maturidade, 2ª edição. Volta de número 32. Rubinho tentando sempre se aproximar. Diferença 3,9 para 3,6, para 3,5, para 3,3 na última volta. Vamos ver agora o final da volta de número 31. Restando 40 voltas para o final. 7ª posição de Jason Button. Demora para passar o De La Rosa. 40 voltas confirmando para você para o final. E o Rubinho já passa mais próximo. De La Rosa virou 14,1, Rubinho virou 13,4, tirou 7 décimos. 2 segundos e 7, já o Rubinho já vem para a posição de ultrapassagem em cima de La Rosa. E aí terá apenas as McLaren, mas muito tempo à frente. Esperando para ver se acontece alguma coisa com as McLaren, tudo pode acontecer. Olha o De La Rosa aí. E o Rubinho ficou preso ali atrás do Mazzacane. Deu uma fumadinha ali o motor do De La Rosa, hein? Deu uma fumada o motor do De La Rosa. Ele que é o terceiro colocado, vem trazendo a Arrows na terceira posição. Uma corrida excepcional para uma equipe pequena como a Arrows. Contornou ali a Rindt. Olha só, falei? No momento que ele jogou marcha. Fumaça branca de motor mesmo. E o Rubinho ficaria atrás do Mazzacane, tem que fazer essa ultrapassagem para não perder o contato com o De La Rosa. Perigo é o óleo que ele joga ali atrás. Complicar a vida do Rubinho, que vem muito próximo dele. Eu vinha muito próximo dele, estava 2 segundos e 7 atrás. Já foi pro box. Já vai pro box o De La Rosa. Rubinho já vai passar na terceira posição. Já completou o Rubens Barrichello na terceira posição. É o terceiro colocado, está 31 segundos atrás de Coulthard, que é o segundo. Agora tem que remar muito para tentar se aproximar de David Coulthard. Vamos ver agora os tempos de Coulthard e Barrichello. Nos aproximando da metade da prova, Reginaldo, fica muito difícil ele tirar essa diferença. O problema de motor ficou claro ali, aquela fumaça branca de motor no carro de La Rosa. Teve aí o trabalho da equipe Arrows, já apontando para a garagem. Vai dando toda a pinta de fim de corrida. O motor Supertech ali da Arrows de La Rosa. Enquanto esteve na pista foi muito bem. Também na largada. Fez uma belíssima corrida. Largava na 12ª posição. E foi terceiro colocado por muito tempo, se sustentando ali à frente da Ferrari de Rubens Barrichello. Você viu aí aparecendo o Mika Salo, que passa a ser agora o 4º colocado. E esse que é o Herbert que você vê aí, passa a ser o 5º. Já aparece ali a 5ª posição para o Herbert, depois que o De La Rosa abandonou. Salo, Herbert. E já vai tomar uma volta ali. O Jason Button está atrás, mas já eles vão tomar uma volta do Mika Hakkinen. Salo, Herbert, Jason Button. Jason Button é o 7º colocado, Gené o 8º. Wurz é o 9º. Heidfeld é o 10º, Villeneuve 11º, Burt é o 12º, Alesi 13º, Diniz 14º, Zonta 15º,
Mazzacane 16º. E depois o Ralf Schumacher 8 voltas atrás. E lá vem o Mika, abrindo espaço, já passou pelo Jason Button e vai para cima do Johnny Herbert. 1:13:146 a última volta do Mika Häkkinen, que ele está pegando tráfego. Vai tentar se aproximar com isso o David Coulthard, mas também vai pegar tráfego depois. Olha como a McLaren passa limpa ali, facilitou a vida do Häkkinen, o Johnny Herbert. Estamos falando de seleção brasileira, você vai ver no Esporte Espetacular os detalhes da semana da seleção brasileira em Foz do Iguaçu. E uma reportagem especial com Djalminha, que volta à seleção brasileira. Terça-feira, Paraguai e Brasil. O jogo será em Assunção, no Paraguai. Vamos juntos torcer pela seleção brasileira. Você viu como o Häkkinen por dentro botou a roda na terra? Tentando perder o mínimo de tempo possível ao negociar as ultrapassagens sobre pseudos retardatários, né? Esse que ele passou, o Herbert é o 5º colocado. Está colocando uma volta em cima do 5º e agora já vai para colocar uma volta em cima do 4º colocado, que é o Mika Salo. Realmente, Reginaldo, aquele toque, os dois toques, o toque do Zonta, do Schumacher e o toque do Trulli no Rubinho Barrichello, acabaram mudando a história da corrida. Mudaram a história da corrida, a Ferrari provavelmente não teria condições de partir para a briga contra a McLaren, briga direta, mas seria uma outra corrida com o Schumacher na pista, com o Rubinho sem perder o tempo que ele perdeu. Na verdade, a Ferrari neste campeonato se mostrou muito melhor em pistas, em circuitos de baixa e média, mas sempre que encontra um circuito de alta velocidade, o melhor comportamento aerodinâmico do carro McLaren acaba levando uma grande vantagem. E nesta pista, esta pista de Zandvoort, é uma das que tem mais tempo por volta de aceleração plena. 71% da volta o piloto está com o pé embaixo no acelerador. Ela até um pouco mais do que Hockenheim e só perde para Monza nesse aspecto. Aí a vantagem de Häkkinen para Coulthard, 14 segundos, 433 milésimos. O Rubinho fez a melhor volta dele na prova, 1:13:046 contra 1:13:269 do Coulthard. Vai lentamente se aproximando, mas a diferença é muito grande. Mas lá vai o Rubinho tocando firme na terceira posição. Se a corrida acabasse assim, o campeonato ficaria embolado. Porque o Mika Häkkinen iria para 48 pontos contra 56 do Schumacher. Iria para 48 pontos. E o Coulthard com o segundo lugar iria para 50. Teremos Schumacher com 56, Coulthard com 50 e Häkkinen com 48. E o Rubinho iria para 36 pontos. Que briga, amigo. E tem muita corrida pela frente. É isso que deixa o Schumacher preocupado, porque com aquele começo de campeonato, ganhando 3 seguidas, o que ele imaginou? Que fosse definir esse título lá exatamente entrando no mês de agosto. Quer dizer, lá na metade, passando um pouquinho da metade do campeonato. Não é o que está acontecendo. Você vê numa corrida como na Áustria, ele que tem 40 vitórias na carreira, nunca venceu na Áustria, na vizinha da Alemanha, um país de língua alemã, inclusive. Então isso tem que deixá-lo preocupado mesmo. Ainda mais que pela frente ainda tem outras pistas de alta velocidade. Você vai vendo ali Pedro Paulo Diniz, você vai vendo o Ricardo Zonta. O Diniz é o 13º, o Zonta é o 14º. Galvão. Para ganhar uma posição ali ao fazer a ultrapassagem em cima do Alesi. Diga, João Pedro. Olha, o Rubinho está reclamando pelo rádio de um problema na traseira do carro, que ele não soube identificar exatamente qual é, mas ainda é em consequência da pancada que ele levou. Agora deve tentar corrigir isso na hora que parar para fazer o pit stop por volta da... Quer dizer, bem perto da volta 40, senão fica repetitivo, né? E pode ser aquilo que nós mostramos na imagem, né? Veja só a posição. Volta número 37 para o Häkkinen e para o box. 37 voltas completadas e a seta para ele ir para o box. Na 38ª. Para fazer troca de pneus, e a gente olha por aqui, você vê por aí no vídeo, a equipe McLaren já vai ficando prontinha. Häkkinen vem para a parada dele, passando da metade da prova. Serão 71 voltas, ele já tem 37 voltas completadas e está na volta de número 38. Aí vem Mika Häkkinen, com muita vantagem, ele botou mais vantagem ainda, 17 segundos agora. Andou forte nas 2 últimas voltas. Vem chegando o Mika Häkkinen.
O Hackney está no box e o Coulthard vai passar. Você vai ver o trabalho do Hackney. Pneus trocados, só combustível, 9 segundos, 10 segundos. Bom o trabalho da McLaren para ter combustível até o final da prova e vai voltando ali. Olha o Coulthard passando. O Coulthard momentaneamente é o líder. O Rubens Barrichello ainda não passou, ele vinha mais de 30 segundos atrás. E com isso vai voltar o Mika Hakkinen, vai voltando o Hakkinen na segunda posição. Coulthard é o primeiro, Hakkinen é o segundo e Rubinho Barrichello é o terceiro. Luciano Burti, 11ª posição. Pedro Paulo Diniz, 12º, Zonta 13º. Com todos os problemas, com punição para o Zonta, com punição para o Diniz, com toque do Zonta no Schumacher, com o toque do Diniz no Fisichella. Os 4 brasileiros continuam na prova com o Burti largando nos boxes. Fala aí, Burti. Já brinquei com ele. 1h30 antes da vida. Começou bem, hein? Tomou logo um prejuízo bom pro bolso. $7.500 de multa. É que no armado. No treino hoje pela manhã, ele passou em excesso de velocidade e passou com a luz vermelha na saída de boxe. Tomou $5.000 de multa de uma e $2.500 de multa de outra. Nas duas punições. Tá tendo prazer aí de estrear na Fórmula 1, mas vai com o bolso mais vazio. Ele disse, não, a equipe vai pagar, a equipe vai pagar. Você vê ali a imagem do Brian Adams, uma dessas estrelas que frequenta a Fórmula 1. Aqui é a primeira vez, aliás, que ele aparece. Ele é um grande compositor e cantor que ficou famoso recentemente pela música do filme Dom Juan de Marco. Onde ele andava no box, um mar de fotógrafos atrás dele. Ele é canadense, foi visitar o Villeneuve. Deu muita sorte não, o Villeneuve está em 9º. Coulthard, Hakkinen e Barrichello já completaram a volta de número 39. O Binho foi mais rápido de novo que Coulthard, foi o mais rápido dos 3. Vamos ver agora a parada para Coulthard. Por enquanto ainda não, a equipe McLaren não está pronta ali para receber o Coulthard não. Coulthard é o primeiro, Hakkinen é o segundo, Barrichello é o terceiro. E o Rubinho vem andando forte agora. Nesta volta de número 40, ele fez a melhor primeira parcial dele em toda a prova. Mesmo reclamando do problema na traseira do carro, vem andando forte o Rubinho. Aí o Coulthard contornando ali a curva Jochen Rindt. Rindt, que foi campeão mundial em 1970, campeão mundial pós-morte, morreu num acidente no Grande Prêmio de Monza, mas já tinha os pontos acumulados e conquistou o título pós-morte na temporada de 70, que foi a temporada de estreia do Emerson Fittipaldi, e ganhou o Emerson corrida em Watkins Glen, confirmando o título para Jochen Rindt, que corria como ele na Lotus. 40 voltas completadas. Olimpíada 2000, a Globo é mais Brasil. Antártica Pilsen, peça, abra, beba. Você vai vendo ali Pedro Paulo Diniz logo atrás dele, o Zonta. Depois passando o Alesi, que vem logo atrás dos dois. E vem balançando barbaridade ali o Alesi. Coulthard, Hakkinen e Barrichello já completaram esta volta de número 40. Quietinha a equipe Ferrari ali. Ainda não está pronta para a troca de pneus, o mesmo acontecendo com a McLaren. Em relação ao Coulthard, parou bem mais cedo, portanto, o Hakkinen parou na volta de número 38, quando completava a volta de número 38. Ele estava realmente sem dó. Agora vem um aviso para o Coulthard. Estava mais leve o Hakkinen, tanto que abriu aquela diferença toda nessa primeira parte da corrida. Diferença de 3 voltas, porque quando completava a volta de número 38, o Hakkinen foi para os boxes. Vai que quando completar a volta número 42, 4 voltas de diferença. Vem para os boxes o Coulthard. Numa pista de 5 km, você pode imaginar aí um consumo de quase 5 litros numa volta. Então isso em 4 voltas de diferença dá 20 litros, equivalente a uns 18 quilos. Avisaram o Coulthard, mas não sei se avisaram os mecânicos não, hein? A volta é rápida, mandaram ele vir para o box, mas não tem nada pronto na McLaren ali. Uma situação estranha. A seta diz pro Coulthard, vem pro box. Mas não tem nada pronto na McLaren não. Eu vejo aqui, não tem nada pronto na McLaren. Coulthard é o primeiro, Hakkinen é o segundo, Barrichello é o terceiro. Agora sai todo mundo correndo dos boxes. E daqui a pouco deve vir Ferrari aí também, hein? Movimento na equipe da Ferrari. Ferrari quer dizer Rubinho.
O Rubinho virou 12.5. O Hackney virou 13.7. E aí vem o Coulthard. Hackney vai voltar para a primeira posição. Essa imagem é do capacete daquele responsável pelo combustível. Parece assim um astronauta, né? Aquela coisa de filme de ficção. Olha como trabalharam rápido para trocar os pneus. Para ter que colocar combustível. Deu tudo certo também com o Coulthard. A chance do Rubinho se tivesse algum problema no pit stop. Tanto de Hackney quanto de Coulthard. 10.7 de Hackney, 9.3 de Coulthard. Hackney volta a ser o primeiro. Coulthard volta para a segunda posição. E por enquanto a Ferrari não prepara a troca para o Rubinho. Aí vem Rubens Barrichello. E veja aí o toque. Os dois estavam brigando. Os dois carros da Prost, o Alesi e o Heidfeld. Quem fica satisfeito com isso é o Alain Prost, né? Ele vê os dois pilotos da mesma equipe brigando na pista e os dois batendo o carro, dando prejuízo e tirando de uma vez só os dois carros da equipe da prova. Aí mais feliz ainda ficou o Luciano Burti. O professor, como sempre foi chamado Alain Prost, deve chamar os dois e dar uma aula ali pros dois, né? Aí a repetição. O Alesi também foi para cima do Heidfeld, o Heidfeld não recolheu nada, não teve camaradagem nenhuma. Resultado, os dois carros do Prost fora. Sai alguma coisa ali, hein? Na hora que o Alesi, que o Heidfeld tira. Aí é o contrário, né? É o Alesi por dentro e o Heidfeld que vem. Olha só. O Alesi tá lá por dentro. Vem o Heidfeld. Aí toca a roda traseira direita com roda dianteira esquerda. Olha o prejuízo com o Alain Prost. Dois pilotos da mesma equipe. O Burti com isso agradece. O Burti vai para a parada no box. Com isso o Diniz é o 10º colocado. O Zonta é o 11º. E Burti é o 12º. Você viu que a roda dianteira do carro ali do Prost, ela quebrou, mas não se desgrudou. Porque tem o regulamento obriga agora. Olha, saindo do Burti. O Burti fez o pit stop e está saindo. Um momento importante para o Burti. Primeiro pit stop oficial dele numa prova de Fórmula 1. Muito bem. Por que ele está correndo? Porque o Ed Irvine, que é o titular da equipe, se sentiu mal na quinta-feira, insistiu em treinar sexta, teve, a princípio, a notícia de uma crise de apendicite, foi levado para Londres, ficou fora da prova, por ser o piloto de provas, o Luciano Burti. Faz a estreia, por enquanto vai fazer uma estreia muito boa, largou dos boxes e vem aí na 12ª posição, mas seguramente será o 10º colocado, porque Diniz e Zonta terão que parar para reabastecimento e troca de pneus. Estão completando, a roda não saiu, a roda do carro do Prost, porque desde o acidente do Schumacher do ano passado existe então a obrigação de um cabo que prende essa roda no caso de um choque mais forte, a roda não voar, até causando perigo para o público. Só que não tem funcionado isso. Funcionou aí que o toque não foi assim tão forte, mas não tem funcionado. Muitas vezes a roda tem saído fora. Pedro Paulo Diniz vai para os boxes. Está chegando aí o Pedro Paulo para fazer reabastecimento e troca. Vai entrando o Pedro Paulo Diniz e o Rubens Barrichello está logo atrás do Coulthard. Hackney e Coulthard já fizeram troca de pneus. O Rubinho ainda não fez. E a equipe Ferrari não se mexe não. Aí o Ross Brown cria toda a estratégia da prova, segurando o Rubinho na pista o máximo possível. Olha o Coulthard aí, o Rubinho se aproximando dele. A diferença é que o Coulthard já parou para fazer reabastecimento e troca de pneus e o Rubinho ainda não. O Rubinho tenta se aproveitar. A última volta do Coulthard 13.7, do Rubinho 12.6. Mais leve essa altura, mesmo com os pneus desgastados. O pneu não é muito problema nessa pista. Mais leve, o Rubinho tenta ganhar algum tempo. Mika Salo entra para fazer também sua parada. Primeiro Pedro Paulo Diniz e agora o Salo. Salo era o 6º colocado quando parou e o Diniz era o 10º. Você vai vendo aí o Zonta de novo. O Salo saindo ali dos boxes e o Zonta ainda não parou. Não pararam, é Rubens Barrichello, Johnny Herbert, Jason Button, o Wurz, o Villeneuve e o Zonta, aqueles que não pararam. O Rubinho vai parar agora, hein? Quando ele mais se aproximava do Coulthard, muito próximo ali do Coulthard. Veja só, David Coulthard é o 2º, Rubinho é o 3º. Só que Coulthard já parou, o Mika Hakkinen também. Olha como vem mais forte o Rubinho em relação ao Coulthard. Aí ele traz para a direita porque vai para os boxes.
Coulter e Rubinho. A equipe Ferrari está pronta. Fizeram ali um sinal. Vamos ver se agora realmente que veio o Rubinho. Coulter é o segundo, Rubinho é o terceiro. Volta de número 47 no total de 71 voltas. Rubens Barrichello tem que ser o mais rápido possível nessa volta que antecede a parada, para ganhar algum tempinho, para ter alguma vantagem. Se bem que ele tem 40 segundos de vantagem para Jason Button, que vem na quarta posição. Lá vem o Rubinho. Vamos ver quanto tempo. Na casa dos 10 segundos, as paradas de Hakkinen e também de Coulter. As últimas corridas não trabalharam bem no carro do Rubinho. Agora 8 segundos, ele ganhou 2 segundos ali. Tomar cuidado agora para não ultrapassar a velocidade máxima de 80 km por hora na corrida. Na verdade, a troca do Rubinho foi 7.9, o cronômetro parou um pouco mais tarde. E não mexeram na traseira dele, que ele mesmo tinha perguntado por rádio o que havia acontecido, conforme informou o João Pedro, mas não mexeram na traseira. Já estava andando rápido, né? Você viu o Pedro Paulo Diniz passando ali, o Rubinho aqui. A essa altura, Rubinho é o terceiro colocado, o Zonta é o nono, Diniz é o 11º, o Burt é o 12º. As posições dos brasileiros, Rubinho em terceiro, Zonta em nono, Diniz em 11º, Luciano Burt na 12ª posição. Olimpíada 2000, a Globo é mais Brasil. Postos Ipiranga, aqui tem tudo o que você precisa. Aí você vai vendo o Jason Button, que é o quarto colocado. Hakkinen, Coulter, Barrichello, Button, Villeneuve e Wurz. Esses são os 6 primeiros colocados. Domingo que vem no Esporte Espetacular ao vivo. Emoções em alta velocidade, o GP do Brasil, a Stock Car 2000. No oval do circuito de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Serão 2 corridas. E aí tem um chave. A primeira corrida, você pega as posições de chegada e inverte para a largada da segunda. Ou seja, quem ganha a primeira corrida, larga em último na segunda. Quem chega em segundo, larga em penúltimo. Quem chega em terceiro, larga em antepenúltimo e assim por diante. Colocando, teoricamente, os carros mais velozes atrás para a segunda corrida. E aí, homem briga e tome ultrapassagem. É um show. Domingo que vem, ao vivo no Esporte Espetacular. A IOS também está mostrando serviço, precisando mostrar, porque está sem contrato confirmado para o ano que vem. Jenson Button. Mas não vai sair da Fórmula 1 com certeza. É um ídolo na Inglaterra que o próprio Frank Williams não quer ele na equipe. Não é que não quer, ele que quer o Montoya, né? O Montoya vem, então não vai ter lugar para ele. E o próprio Frank Williams vai achar um bom lugar para ele, provavelmente na Jaguar. Ou na BAR. 48 voltas completadas, no total de 71 voltas. Agora já tivemos aí todas as paradas e as posições ficam definidas. Hakkinen é o primeiro, Coulter é o segundo, Rubens Barrichello é o terceiro, Diniz é o 10º, Zonta é o 11º, Luciano Burt o 12º. Pedro Paulo Diniz vai tentar se aproximar do Genet para brigar pela 9ª posição, mas a diferença é muito grande, ele está 17 segundos atrás. Lembrando que o Diniz tocou com o Fisichella, recebeu uma punição, fez um stop and go, uma parada de 10 segundos. O Zonta tocou e tirou o Schumacher da prova na primeira curva, o Schumacher está irritadíssimo com o Zonta, e também recebeu uma punição, também teve que fazer uma parada a mais. Ficou 10 segundos parado no box. João Pedro, diga lá. Galvão, o Schumacher está reunido com o Bernie Eccleston, o chefão da Fórmula 1, está vendo a corrida dentro do caminhão do Bernie, junto com a mulher dele, a mulher do Schumacher, Corina. Deve estar falando lá com o Bernie Eccleston. Vai sobrar para os ontem. Agora o Trulli tocou no Rubinho, mas não tomou punição nenhuma, né? O Pedro Paulo tocou no Fisichella, a gente mostrou que tocou. O Zonta tocou no Schumacher, a gente mostrou que tocou, mas também o Trulli tocou no Rubinho. É porque ele já ficou fora também, não tinha como tomar punição, porque ele já ficou fora, né? Se tivesse na pista, talvez tivesse tomado a punição. Hakkinen completa 49 voltas, virou um 13.266. Coulter virou um 14.278. O Rubinho virou um 13.899. Virou 4 décimos mais rápido. O Rubinho, a diferença
é de 25 segundos. Antes da parada, a diferença chegou a 29 segundos do Coulthard para o Rubinho. Agora é de 25 segundos. A diferença de Coulthard, que é o segundo, para Rubens Barrichello. Tem muita corrida ainda pela frente, 21 voltas ainda pela frente. Olimpíada 2000, a Globo é mais Brasil. Corsa 2001, algo mais na categoria. Você viu lá que complicou a roda traseira esquerda aí na parada do Wurz? Ocupa a quinta posição. Jason Button vinha logo atrás, ele vai perder essa quinta posição. Para o Jason Button vai voltar para a sexta posição o Wurz. Villeneuve, que fez agora a parada e subiu para a quarta posição. Você está vendo aí Johnny Herbert. Agora temos Hakkinen, Coulthard, Rubens Barrichello, Villeneuve, Wurz, Jason Button, Mika Salo, Johnny Herbert, Genet, Pedro Paulo Diniz, Ricardo Zonta, Luciano Burti e Mazzacane. São esses 13 que estão na prova. E o Villeneuve estava fazendo troca de pneus e reabastecimento. Vai perder essa quarta posição, claro. O Binho foi meio segundo mais rápido outra vez do que Coulthard. A diferença cai de 25,5 para 25. Olha só, posição 3, 25 segundos atrás do Coulthard. Toca forte, vamos firme, vamos lá, Rubinho. Na mudança de marcha, e tem duas mudanças em que o piloto passa de sexto para segundo, em dois trechos. Esse é um deles. Arrepia, né? Para quem gosta, arrepia. Não é o ronco, é o berro do motor Ferrari. Berra forte o motor Ferrari. 20 voltas para o final. Me lembro uma vez de ter perguntado numa entrevista a Ayrton Senna se ele tinha realmente o sonho de andar na Ferrari. Ele disse que tinha. Perguntei, por que numa Ferrari? Ele disse, uma cor, um estilo, um som. Era a definição que ele fazia de dirigir uma Ferrari. E hoje Rubens Barrichello está na Ferrari. Mika Hakkinen completa 52 voltas no total de 71. Sai de baixo as confusões de uma família que é um escândalo. Hoje, depois do Fantástico. Por falar em Fantástico, os repórteres do Fantástico entram no Afeganistão, país onde quase tudo é proibido. Você vai ver hoje no Fantástico. Terça, tem Brasil e Paraguai, futebol valendo vaga para a Copa do Mundo. Nosso amigo Luca de Montezemolo, que hoje é presidente da Ferrari e já foi diretor esportivo dos anos 70, sempre muito ligado à Ferrari, ele gosta de dizer que as outras equipes são tecnologia, da Fórmula 1 são tecnologia pura. A Ferrari é tecnologia e paixão. A vantagem de Coulthard para Barrichello de 24 segundos na última volta. A volta anterior, Coulthard virou um 13.522, Rubinho virou um 13.439. A diferença caiu 5 segundos nas últimas voltas, mas ainda é muito grande, 24 segundos. E Hakkinen leva 18 segundos de vantagem para Coulthard. Villeneuve ainda tem a quarta posição, 43 segundos atrás de Barrichello. Jason Button é o quinto, Mika Salo é o sexto, Herbert é o sétimo, Genet o oitavo, Wurz o nono, Diniz é o 10º, Zonta o 11º, Luciano Burti é o 12º, Mazzacane o 13º. Você vê ali que não era para o Salo, posição de número 6, a vantagem que ele tinha para o Herbert, a desvantagem que tinha para o Jason Button, que vem na quinta posição. A placa da equipe Sauber para o Mika Salo, que você vê o carro dele aí. Você vê o Salo aí, logo atrás dele, pertinho dele, o Johnny Herbert com a Jaguar, ali na 7ª posição. E você tem as confirmações das posições. Hoje no Domingão no Faustão, tem os sucessos de Leonardo e Sandra de Sá. E uma nova brincadeira que vai incendiar a vida dos casais hoje, 15 para as 5 da tarde no Domingão do Faustão. São poucas equipes que têm seus dois carros na pista, né? O caso da BAR, que tem o Villeneuve e o Zonta, é o caso da Sauber, que tem o Salo e o Diniz,
E é o caso da Jaguar, que tem o Herbert em 7º e o estreante Burt em 12º. Claro, a McLaren liderando ali, fazendo a dobradinha. Mas é um bom resultado da Jaguar, que até agora tem 3 pontos no campeonato, justamente um 4º lugar obtido por Irvine em Mônaco. Não colocar a McLaren como... Olha o Peter Sauber aí, dono da Sauber. Não colocar a McLaren como tendo 2 carros, seria alguma previsão, Mijão? Não gosto de secar ninguém. Hackney é o primeiro, Coulthard é o segundo. Eu tenho certeza que a senhora do torcedor brasileiro gostaria de ver o Rubinho pelo menos uma posição mais à frente. Eu repito que se terminar assim o campeonato pega fogo, hein? Se terminar assim, o Hackney vai para 48 pontos e o Coulthard para 50. Teremos Schumacher com 56, Coulthard com 50 e Hackney com 48. E o Rubinho faz uma boa temporada, né, Galvão? Nessa posição ele estaria atingindo o 6º pódio do ano, 6º pódio em 10 corridas. Ele já foi 3 vezes em segundo lugar, 2 vezes em terceiro, quer dizer, seria o terceiro e 4º pódio consecutivo, por sinal, e 2 vezes ele terminou em 4º. Você vê o Mika Salo ali chegando no Jason Button, olha só, essa briga bonita, Jason Button, Mika Salo e Johnny Herbert. Button é o 5º, Salo é o 6º e Herbert é o 7º. É a briga do momento. Enquanto o Rubinho vai tentando se aproximar. Essa última volta o Coulthard foi mais rápido, 1:13.4 contra 1:13.7. Tirou 3 décimos, a diferença que já tinha caído para 23:6 sobe para 23:9. Quer dizer, na pista fica muito difícil, restando 16 voltas para o final. Sabemos se acontecer algum problema, algum erro de piloto, algum problema mecânico com as McLaren. Para termos alguma alteração que não seja Hackney em primeiro, Coulthard em segundo e Rubens Barrichello na terceira posição. Aliás, essa história de secar durante a entrevista coletiva do Rubinho ontem, muitos jornalistas insistiam perguntando em relação a Schumacher. Ele não queria falar nada em relação a Schumacher, disse que queria falar em relação a ele mesmo. Aí um repórter italiano insistiu, ele disse para o repórter assim: bom, você está querendo ouvir de mim? É que eu estou torcendo para o Schumacher errar o câmbio na hora da largada e ficar parado. Não vou dizer isso. Olha só como o Jason Button vai passando reto aí, tinha pressão do Mika Salo. Ele estava na frente do Salo e do Herbert. Aquela curva que traz para a reta, Jochen Rindt, a curva Rindt, que é a curva mais complicada aqui no circuito. Está pronto ali já. Um bico novo para o Jason Button, de número 10. Então Hackney é o primeiro, Coulthard é o segundo, Barrichello é o terceiro. Villeneuve é o 4º. E você vê aí o Button com logo atrás dele o Salo. Aquilo ali era um replay de ele já tinha parado e feito a troca no momento da parada ali, porque estava no terceiro. Por isso que ele está ali na frente. Exatamente ainda na frente ali do Mika Salo. Carro de número 10. A Williams BMW Jason Button. Hackney fez a última volta em 1:14.416. Coulthard virou 1:13.121. Rubinho virou 1:13.596. A vantagem de Rubinho para Villeneuve é muito grande, 47 segundos. Aí Mika Hakkinen não fez uma volta boa, 1:14.4. Agora ele vira 1:14.0. Pode estar administrando essa vantagem que tem de 16 segundos para o Coulthard. Restando 14 voltas para o final. Vamos ver o tempo que vira o Coulthard. Lá vem o Coulthard para completar a volta. O Coulthard vira 1:13.5. Mesmo tendo ali o Villeneuve à frente, colocando uma volta agora no Villeneuve, que é o quarto colocado. Na mesma volta, só Hakkinen, Coulthard e Barrichello. Aí vem o Rubinho, tomando a Rindt. Faz a primeira perna, vem para a segunda, vai completar a Rindt. Vem acelerando, rasgando a reta. E o Rubinho virando 1:13.5, o mesmo tempo do Coulthard. 15 segundos e 7 a vantagem do Hakkinen para o Coulthard, restando 14 voltas. O Hakkinen administra a corrida, até lembrando que antes mesmo do pit stop do Hakkinen, a equipe já tinha dado uma ordem para ele mudar o número de giros do motor, quer dizer, para dar uma poupada ali no motor. Olimpíada 2000, a Globo é mais Brasil.
Nokia, o mundo todo só fala nele. Apenas Hacken completou a volta de número 59. Aí vem o Wurz na 9ª posição. Ele é o 9º colocado, está lá na frente de Pedro Paulo Diniz, e o Diniz vai se aproximando dele. Menos de 4 segundos agora de Wurz, que é o 9º colocado, para Pedro Paulo Diniz, que vem na 10ª posição. Você estava vendo ali o Gené, e logo atrás dele o Wurz. Vem os dois ali para completar e já aparece lá o Pedro Paulo Diniz. A diferença era de 3,9. Vamos ver a diferença para o Diniz, cai para 3, tirou 9 décimos. Chegando ali, o Diniz pode conquistar 2 posições. Pode pular para a 8ª posição. E aí vai ficar pertinho do Herbert e pertinho do Salo. Pedro Paulo Diniz pode tentar até nessas últimas 13 voltas chegar à zona de pontuação. Ele que está ali na 10ª posição, estão todos muito próximos ali à frente. Ele vem andando bem mais rápido, o Pedro Paulo virou um 13,2. O Wurz virou um 14,1. O Gené um 14,2. O Herbert um 14,5. E o Salo um 14,5. Pedro Paulo Diniz vem andando aí mais de um segundo mais rápido do que os 4 carros que estão à sua frente. O Zonta tem a 11ª posição. E o Burt tem a 12ª posição. Mazzacane é o 13º. E isso com o Diniz tendo feito uma parada a mais, né? Aí o Herbert, que é o 7º colocado. Tinha realmente carro hoje o Pedro Paulo Diniz para ir brigar lá pelos pontos. E o mesmo acontecendo com os outros, isso fica provado. Os dois se envolvendo em acidentes, os dois recebendo punições, os dois tendo uma parada a mais. E vem aí na briga, que envolve da 6ª até a 11ª posição aí aérea. Expressão séria ali, a mulher de Mika Häkkinen esperando pela vitória de Häkkinen. Häkkinen para voltar na briga pelo campeonato, definitivamente voltar à briga pelo campeonato, esperando pela vitória, está esperando também um filho dos dois, né? Que nasce em novembro. O filho, né, João Pedro? É verdade, eles não sabem ainda, mas curiosamente, só nessa sexta-feira o Häkkinen admitiu que a mulher dele estava grávida. Não sei como, estava tentando disfarçar essa notícia. Olha o Zonta aí. Motor. Você vê ali o motor Honda, que foi fundamental para o desempenho de Zonta e de Villeneuve. Olha aí, cai ali óleo. Cai óleo ali na parte quente do motor. Você vê que tem gente passando na frente da câmera, mas já chega ali o bombeiro, já aciona o extintor, já está tudo ok. O motor Honda que foi fundamental. Você vai ver no momento que explode o motor aí, olha só. Foi na subida, na reta de subida para a parte mais alta do circuito. Aliás, é a maior reta do circuito aqui. Não chega a ser completamente reta, mas é a parte de mais velocidade quando ele sobe aí, depois que fazem a curva no final da reta. Ali estava de motor cheio o Ricardo Zonta quando explodiu ali o motor Honda do BAR. Galvão. O Enzo Burti sobe para a 11ª posição. Pedro Paulo Diniz estava 3 segundos atrás do Wurz, já está 6 décimos. E o Rubinho tem aí uma fila de gente pela frente para abrir caminho. Pedro Paulo Diniz está 6 décimos atrás do Wurz. É que o Wurz ficou para trás em relação ao Gené. O Mazzacane também tomou a punição, isso é por bloquear os outros ali na passagem. Tipicamente por bloquear os outros ali na passagem. O Mazzacane, ele não faz de propósito, não, é que ele se atrapalha mesmo. A verdade é que ele tem muito dinheiro e pouco talento, mas com esse dinheiro ele arrumou um lugarzinho para correr ali na Minardi. Não faz de propósito não, mas vive se atrapalhando e atrapalhando os outros. E acaba tomando a punição. Olha o Schumacher aí. Com 9 voltas de atraso. Insiste em permanecer na pista. Pedro Paulo vai brigar pela 9ª posição com o Wurz. O Mazzacane vai para o box para fazer a sua parada de punição. Häkkinen, 61 voltas completadas. Olimpíada 2000, a Globo é mais Brasil. Prêmio Banco Real de Talentos da Maturidade, 2ª edição. Aí o Mazzacane cumprindo a punição. A equipe contando ali os 10 segundos, a plaquinha dizendo para ele espere, agora ele vai ser liberado para voltar. Häkkinen tem 14 segundos de vantagem para Coulthard, virando 1:14,45.
O Coulthard virando 1:13.71 e o Ralf Schumacher virando ao contrário. Isso é replay, né? Você viu depois que ele já estava voltando, como agora também, o momento em que o Zonta conseguiu sair do carro. Olha como ele se irrita, porque quase pegaram a cabeça do Zonta ali. Se atrapalharam todo ali para tirar o volante, para conseguir tirar ele do carro. Agora. E o Zonta irritado ali fez um gesto feio, né? Também não pode fazer não, Zonta. 62 voltas completadas, total de 71, restando 9 voltas. Aí vai Rubinho na terceira posição, vai para mais um pódio. Vamos de novo com ele. Vamos à lista dos carros que estão fora. Zonta, Heidfeld, Alesi, De La Rosa, Verstappen, Frentzen. Vem mais. Vem aí Schumacher, Trulli e Fisichella. Schumacher, Trulli e Fisichella. São 9 os carros, 8 os carros fora da prova, que o Ralf Schumacher está com 9 voltas atrás, mas insiste em permanecer na pista. Agora ele voltou para o box para sair de uma vez. Na verdade, é um carro que também ainda precisa ser muito testado. Um carro que tem apresentado problemas, o carro da Williams, em pistas velozes. Daí ele ter continuado mesmo sem nenhuma condição, mas aproveitando para experimentar. Agora saiu também os Zonta, então na realidade são 13 os carros na pista, são 9 realmente aqueles que já abandonaram a prova. O Grande Prêmio da Áustria daqui a 2 semanas. A Fórmula 1 volta na Alemanha, o Grande Prêmio de Hockenheim, pista de altíssima. A parte toda do bosque com uma reta interminável, onde eles colocam 3 chinquenes, 3 variantes para quebrar a velocidade, depois entra no estádio uma parte pequena. Mas uma tendência de que nova vez a vantagem seja da McLaren, pela melhor aerodinâmica para a corrida de Hockenheim. 8 voltas para o final, Olimpíada 2000, a Globo é mais Brasil. Antártica Pilsen, peça, abra, beba. Esse ninho de passarinho aqui encantou a todo mundo. A televisão austríaca mostra todo dia. Ali no box ali. Pensou que tem aquele, no Brasil é chamado de João de Barro, né? Que ele fica ali, faz aquele ninho de barro. Aqui seria Johan, né? Tá bom. Galvão, o Schumacher... Fala, Johan Pedro. O Schumacher acabou de deixar o circuito aqui. Estava com cara de poucos amigos, mas tentando ser simpático. Foi lá, se despediu do amigo dele, Jos Verstappen. E ao sair do caminhão do Bernie Eccleston, com quem ele teve aquela reunião, ele disse que pediu o seguinte: achou que a decisão foi errada de entrar o safety car na pista. A decisão certa seria uma nova largada. Claro, advogando em causa própria. Teria sido melhor para ele, teria sido melhor para o Rubinho, teria sido melhor para o Pedro Paulo Diniz e para o próprio Zonta. Mas fundamentalmente para o Schumacher e para o Rubens Barrichello. O regulamento acontece o seguinte: o diretor de prova tem que resolver se eles podem tirar o carro entrando o safety car, para que não exista nenhum risco quando os carros estão passando. Por isso o safety car tem entrado com mais frequência do que entrava na Fórmula 1. Antes qualquer problema desse seria uma nova largada. Se você tem tempo para entrar no safety car, para que os carros passem em velocidade determinada pelo safety car, em linha atrás do safety car, e aí você retirar os carros, se evita todo aquele procedimento de parada, de interrupção com uma nova largada. E mais uma vez isso foi aplicado em função da opção do diretor da prova. Aí veio o Rubinho para fazer a ultrapassagem em cima do retardatário. Agradece, sinaliza de lado e completa a volta de número 65, restando 6 voltas para o final. 11 segundos e meio a vantagem de Hakkinen para Coulthard, 27 segundos a vantagem de Coulthard para Barrichello, 56 segundos a vantagem de Barrichello para Villeneuve, que é o quarto. Depois 7 segundos e 7 a vantagem de Villeneuve para Jenson Button, que é o quinto. 1 segundo e 2 a vantagem de Button para Salo, que é o sexto. Herbert é o sétimo, Genet o oitavo, Wurz é o nono, Pedro Paulo Diniz, que estava coladinho, tentou ultrapassagem, ficou para trás, voltou a mais de 3 segundos, e agora vem de novo, está 1 segundo e 2 atrás do Wurz, em décimo o Diniz e o Burt. Beleza, o Burt na estreia, deu 8 voltas apenas antes de fazer a classificação.
teve problemas de novo hoje no armar, teve problemas, trocou de carro, largou dos boxes, faz aí seu batismo de fogo, estreia na Fórmula 1. Ele me dizia antes, não sei como é que eu vou me sentir depois da corrida. Se o Rubinho brincou comigo, que vai deixar uma cadeira de roda do lado para mim, porque eu vou sair todo travado. E não está acostumado a dirigir tanto tempo com um carro de Fórmula 1, apenas nos testes, ele dizendo, nos testes eu ando com uma média de 50 quilos de combustível. Aqui vou largar com 100, você vê aí a câmera colocada e o movimento do carro do Hackney. Assustou, né, Hélia? A imagem assustou todo mundo, o Reginaldo me cutucou aqui. E botaram a câmera numa posição que o carro trabalha mesmo, balança ali, assustou todo mundo. Essa imagem é muito bonita, foi usada durante os treinos, mas eles já começam com a câmera inclinada. Agora não. Ele começou com a câmera na posição correta e depois inclinou. Exatamente no momento em que o carro ia passar sobre a zebra. Aérea assusta. Barrichello, Villeneuve, Jason Button, Mika Sala aí de novo, Rubinho. Vamos ultrapassagem, ele faz a ultrapassagem em cima do Genet. Coloca mais uma volta. Está 26 segundos atrás do Coulthard. Aí vem a Ferrari de Rubens Barrichello, vai somar mais 4 pontos, vai para o 4º pódio consecutivo. 6 pódios nessa temporada e já somando, se confirmar esse terceiro lugar, 36 pontos. Muito perto daquilo que o Schumacher fez na primeira temporada dele de Ferrari. 38, se não me engano. E muito mais do que o Irvine fez pela Ferrari enquanto companheiro de Schumacher, com exceção do momento após o acidente do Schumacher, em que o Irvine passou a ser o piloto a lutar pelo título contra a Hackney. Mas até então, muito mais, o Rubinho fez muito mais do que ele tinha feito. Tivemos uma boa conversa com o Rubinho ontem depois do jantar, com o Pedro Paulo, com o Rubinho. Pedro Paulo se retirou primeiro, o Rubinho ficou mais um pouco. Conversamos exatamente isso, eu me lembro de ter dito a ele, olha, Rubinho, fica essa coisa dessa vitória que está sempre perto, mas teme em não chegar. Também quando vier a primeira, acaba toda essa tensão, acaba toda essa angústia. A tendência é que você abra uma nova fase na sua carreira, na sua vida e nos seus resultados. Ele tem exata consciência disso, está com a cabeça boa. Eu disse, sua grande frase desse ano na temporada foi no final do Canadá, Reginaldo, quando ele disse, o Schumacher é o presente, eu sou o futuro da Ferrari. Porque o Schumacher vem sendo trabalhado pela Ferrari há 5 anos para ser o campeão esse ano. E o Rubinho está aí. O Rubinho está aí mostrando o resultado. Deixa eu corrigir, foram 59 pontos os pontos do Schumacher e o Rubinho, se conseguir a terceira posição, já chega a 36 pontos. Ainda faltando muito campeonato. O Schumacher fez 59 e no ano de 96, como primeiro piloto absoluto da equipe, foi terceiro colocado no ano. Uma conversa muito tranquila que a gente sentiu, né, Reginaldo? Rubinho, hoje, sossegado e consciente, fazendo realmente um bom trabalho. Passando já, me parece, aquela fase de angústia do princípio da temporada. É o amadurecimento que é necessário a todo piloto que passa a correr em uma equipe grande, mesmo ele que já tinha experiência de 7 anos em outras equipes, inclusive chegando até próximo de obter vitórias, como foi no caso da Stewart. 68 voltas completadas. Hackney é o primeiro, Coulthard é o segundo, Rubinho é o terceiro. Estamos a 3 voltas, 2 agora no final. Olimpíada 2000, a Globo é mais Brasil. Postos Ipiranga, aqui tem tudo o que você precisa. Você vê outro aviso aí da McLaren para tomar muito cuidado com o revs, né? A revolução do motor, quer dizer, o giro do motor. Para tomar cuidado, não acelerar tanto. Lembra que a gente disse que esta é uma pista em que 71% do tempo da volta o piloto passa com aceleração plena. E agora já não é necessário nem para o Hackney, nem para o Coulthard. 10 segundos e 7 a vantagem de Hackney para Coulthard, 23 segundos a vantagem de Coulthard para Barrichello. Vai pela volta de número 70, os 3 vão pela volta de número 70. Daqui a pouco vão entrar na volta final no Grande Prêmio da Áustria, que prometia sim mais emoções, e teria seguramente. Problema na largada, porque quando as McLaren saíram, as 2 McLaren partiram à frente, com as Ferraris logo atrás, por dentro o Schumacher, por fora o Rubinho. O Schumacher foi tocado pelos outros, o Rubinho foi tocado pelo Trulli, porque os dois deram uma aliviada ali para que um não complicasse o outro na primeira curva. O Schumacher ficou fora definitivamente, o Rubinho foi para a brita, caiu para o 8º. Então com isso, Hackney e Coulthard sobraram livres à frente para confirmar a vitória. Olha o Pedro Paulo aí.
Volta final você tem o Genê, que é o oitavo, o Wurz, que é o nono, e o Pedro Paulo Diniz, que é o décimo. O Pedro Paulo Diniz ainda atacando na última volta, tentando 2 posições, o que lhe daria a 8ª posição. Hurt vai completar a prova, que é uma façanha para ele. Não esperava, veio para a estreia. Aí vem Hackney para ganhar a prova, para somar 10 pontos, para chegar a 48 e ficar a 8 pontos do Schumacher. O Coulthard em segundo chega a 50, fica a 6 pontos do Schumacher, pega fogo no campeonato. O Norbert Haupt, o chefão da Mercedes, ali conversando com a Hélia, com a mulher do Mika Hakkinen. O Hakkinen vem para mais uma vitória. Ele está na volta final. A equipe McLaren pronta para comemorar mais uma dobradinha. Liderança no Mundial de Construtores e os 2 pilotos se aproximando do Schumacher. Pega fogo o campeonato. Vem briga feia por aí. Hakkinen vem para a vitória. De ponta a ponta para vencer. Mika Hakkinen vem para a bandeirada para ele, passa lentamente. Mika Hakkinen vence o Grande Prêmio da Áustria. Faz fresto normalmente frio e gelado Mika Hakkinen. E aí vem Coulthard para ser segundo, ele é o vice-líder, vai para 50 pontos. Schumacher tem 56, vai pegar fogo a Fórmula 1 daqui para frente. Daqui a 2 semanas tem o Grande Prêmio da Alemanha. Festa na McLaren, aí vem Rubinho. Fez tudo certo, o Rubinho andou na frente do Schumacher o fim de semana inteiro. Caiu para a 8ª, aí vem Rubinho outra vez no pódio. Rubens Barrichello, 3º lugar, sinaliza para a equipe. Rubinho outra vez no pódio, Rubinho é o 3º. Hakkinen é o 1º, Coulthard o 2º, Rubinho o 3º. Campeonato, Schumacher 56, Coulthard 50, Hakkinen 48, Rubinho 36, está todo mundo na briga. Olha só as bandeiras da Finlândia, festa finlandesa no Grande Prêmio da Áustria. Aí a vibração de Mika Hakkinen, o Coulthard ali ao lado dele. A McLaren faz a festa na Áustria, outra vez o Norbert Haupt. E daqui a pouquinho nós voltamos com o pódio, mais uma vez com o Rubens Barrichello no pódio. Pedro Paulo Diniz passou o Wurz, chegou em nono. Passou o Wurz, não deu para passar o Genê. Rubinho 3º, Diniz em nono. Luciano Burti, beleza Burti na estreia, levando o carro até o final e sendo o 11º. Voltamos já com a festa no pódio no Grande Prêmio da Áustria. Olimpíada 2000, a Globo é mais Brasil. Bem, amigos da Rede Globo, voltamos com a imagem, a festa de Mika Hakkinen, junto ali a equipe McLaren. Olha só, esses momentos antes que ele subiu na roda do carro, olha só a festa do Mika. Olha lá o gesto de vitória, quer ver? Faz o gesto positivo. E ali ele dava o soco no ar fazendo o gesto de vitória, vibrando muito o Mika Hakkinen. Ele que vence mais uma, deixando o Coulthard em segundo, Rubens Barrichello em 3º. Segunda vitória do ano de Mika Hakkinen. Ele é o 3º colocado no campeonato agora com 48 pontos. O Coulthard tem 50, é o 2º. O Schumacher tem 56, o Rubinho tem 36. Rubinho 4º pódio consecutivo, 6º pódio do Rubinho. Pedro Paulo Diniz foi nono. Burti na estreia 11º. E o Zonta chegou aí em 13º mesmo, tendo o motor estourado a 13 voltas do final. Aí você tem a classificação oficial. Já nós vamos ao pódio. Uma corrida que foi inteiramente alterada daquilo que se esperava e a vida da McLaren completamente facilitada, Reginaldo, em função dos toques do Zonta no Schumacher e do Trulli no Rubinho logo na primeira curva. Foi esse incidente da primeira curva que deixou as 2 McLarens isoladas ali na frente, mas nas outras posições, de novo a Fórmula 1 apresentou muitas brigas. O Hakkinen você viu festejando, como disse o Galvão, o frio Hakkinen, mas tem que festejar mesmo porque ele não vencia desde a Espanha e nas últimas 4 tinha assistido a 2 vitórias do Coulthard e 2 vitórias do Schumacher, seus rivais na luta pelo campeonato. O Barrichello fez um 3º lugar, perdeu muito tempo, tinha muito a recuperar depois do que aconteceu na largada, em que ele foi obrigado até passar pela brita, e agora com o 6º pódio no ano, 4º consecutivo, ele vai para 36 pontos. Boa corrida do Diniz, 9º lugar, também perdeu muito tempo atrás de retardatários e teve que pagar uma multa de quase 30 segundos no box, que é o que se perde, uma multa de 10, mas é que se perde quase 30, e chegou 6 décimos atrás do Genê,
Teria sido quinto se não tivesse parado no box com a punição pelo tempo na cronometragem. Teria então marcado seus primeiros pontos. E claro, a grande mesmo estreia de Burti, Luciano Burti, que entrou numa fria, né, sem ter treinado sexta, sem conhecer essa pista, porque não correu de Fórmula 3000, e aqui tem corrida de Fórmula 3000, ele foi levado para dentro do cockpit de um carro do Ed Irvine, repentinamente, e se deu muito bem nos treinos e na corrida, levando o carro até o final. Vamos lá, festa do pódio, o Mika Häkkinen chega para festejar. Aí o gesto que ele vem, marcando cada vitória. Ele é até meio desajeitado para festejar, né? Preciso para dirigir o Fórmula 1. E vamos ao hino finlandês. Finlândia, vamos ao hino britânico pela equipe McLaren. A execução de God Save the Queen, Deus salve a rainha, o hino britânico. Chanceler, ministro da Áustria, portanto, entregando o troféu de vencedor a Mika Häkkinen. Aí a entrega dos prêmios para Mika Häkkinen, para Coulthard e para Rubens Barrichello. Schumacher não está ali nas últimas 4 corridas, vive inferno astral Schumacher. Nas últimas 4 corridas, 3 abandonos. No meio disso, uma vitória em que Rubinho tinha tudo para ganhar e a equipe proibiu o Rubinho de ultrapassar e de ganhar a corrida do Schumacher. Tá feia a coisa pro Schumacher e complicada no ano em que se andava como certa a arrancada de Schumacher por esse título que a Ferrari não comemora desde 1979, assim vão 21 anos. Aí a festa da champanhe, o Rubinho, 6º pódio, agora tranquilo fazendo o trabalho dele, há de chegar o momento da vitória e quando vê aquela história abre a porteira e aí a boiada passa toda. Que seja assim, Rubinho. Boa corrida de Rubinho, de Zonta, de Diniz, ótima estreia de Burti. Fórmula 1 volta daqui a 2 semanas. No Grande Prêmio da Alemanha, terça-feira. Assunção, Paraguai, Brasil e Paraguai. Boa sorte para a seleção dirigida por Vanderlei Luxemburgo. Vocês, eu tenho certeza que estão acompanhando a gente aí na cidade de Foz do Iguaçu. Terça-feira, Brasil e Paraguai. Na sequência, o esporte espetacular. Olimpíada 2000, a Globo é mais Brasil.